Começando mais um Cenário Sabatina, este é o último da nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Mossoró. Hoje a nossa entrevistada é a candidata Isolda Dantas, do PT, da coligação Mossoró que o povo quer. A gente está aqui, como você já conhece, o nosso formato de sabatina, 4 jornalistas da equipe do jornalismo TCM aqui para conversar com os nossos convidados. Moisés Albuquerque, aqui do meu lado, também Filipe Cunha e Vonúvio Praxedes. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite a candidata Isolda, Filipe, Moisés. Boa noite a você de casa que acompanha mais uma edição do Cenário Sabatina. Você pode interagir conosco através das redes sociais e pode assistir ao vivo através de nosso canal no YouTube. Então, participe de mais uma sabatina aqui no seu cenário político. Lembrando que você pode interagir através das nossas redes sociais, marca a gente, tira fotografia aí da sua tela, seu print, marca o Cenário Político TCM, a TCM HD, coloca a hashtag Cenário Sabatina TCM, participe do programa com a gente. E agora já vamos para a nossa entrevista. Isolda Dantas, candidata, boa noite, muito obrigada pela presença aqui com a gente. Como definir o principal foco do seu plano de gestão para Mossoró, caso eleita? Olá, boa noite, Carol, boa noite, Filipe, Vonúvio, Moisés. Queria inicialmente agradecer a TCM por esse espaço, parabenizar, inclusive, pelo debate que aconteceu, debate muito qualificado, muito profissional, e pelos espaços da Sabatina. Eu acho que são momentos que a população tem acesso a conversar com as candidaturas sobre eleições, sobre o plano de governo. Carol, eu e Gutenberg, nós construímos o nosso plano de governo a muitas mãos. Nós consultamos mais de 1.500 pessoas sobre vários temas. A pandemia, inclusive, alterou o nosso plano, que nós queríamos fazer isso mais de perto da população, mas, infelizmente, em tempos de pandemia, nós tivemos que alterar e fazer virtual. Então, nós realizamos muitos seminários, sobre vários temas, inclusive é o que estruturou os capítulos do nosso plano de governo. Mas eu considero que um dos mais importantes, eu diria 3. O primeiro deles é a geração de emprego e renda, depois saúde e depois segurança. Esse, na verdade, foi o que nós recebemos de retorno desse processo que nós fizemos de consulta sobre o plano de governo. Geração de emprego e renda, porque Mossoró é uma cidade que precisa e tem condição de gerar emprego e renda para a sua população. Saúde, que há um desmonte completo da atenção básica. E segurança, nós sabemos que é de responsabilidade do governo do Estado, mas não é exclusiva, e a Prefeitura tem, sim, uma enorme contribuição a dar na segurança da nossa cidade. Por isso que esses 3 eixos eu apontaria como centrais no nosso programa de governo. Candidata, a gente acompanhou, né, as propostas que a senhora vem apresentando, e uma das que me chamou a atenção foi com relação ao transporte público. É uma queixa muito presente na cidade de Mossoró, e a senhora citava na ampliação das rotas, né? Como ampliar essas rotas? A gente acompanha aqui a trajetória do transporte público em Mossoró, as empresas, elas sentem-se ali desprestigiadas, sem investimento, o custo da passagem não cobre os gastos. Como é que funcionaria essa ampliação de rotas diante de um cenário tão desafiador, com clandestinos, enfim, para que as empresas, de fato, apostassem na cidade? Olha, Moisés, Mossoró sofre desse problema de transporte público há anos. Eu sei que tem muita gente da minha idade, ou um pouco mais velha do que eu, que vai lembrar do ônibus. 2 ônibus que tem em Mossoró, que era só tem em cima, direto. Então, eles faziam a única linha do Alto São Manuel ao Santa Delmira, e era essa única linha de ônibus. E esse problema, quando a gente olha hoje, ele não teve soluções. Até melhorou, mas não houve uma solução definitiva do transporte coletivo. O problema é que uma coisa vai agravando a outra. Se ele não funciona, as pessoas vão encontrando mecanismos de se locomover, né? Então, uma das coisas que nós precisamos fazer nessa cidade é pensar um plano de mobilidade pública. E nós estamos, inclusive, nos desafiando a alterar esse tema de mobilidade urbana, porque Mossoró é um município que tem uma área rural muito extensa, e nós precisamos pensar mobilidade para quem vive na cidade e para quem vive no campo. Se reportando exclusivamente ao tema do transporte público urbano, Mossoró é uma cidade que tem muitas universidades, poderíamos considerar um polo universitário. Então, se a gente fizer
Primeiro, uma construção de rotas com as empresas, de que ela passe nos lugares devidos onde as pessoas necessitam, seja para trabalhar, seja para estudar, seja para o lazer. Inclusive, que a prefeitura melhore as condições das rotas com pavimentação, eliminando os buracos das ruas para os ônibus passarem, pensando até em diminuir os ônibus, em vez de ser ônibus grandes, ser micro-ônibus, e a prefeitura, num primeiro momento, fazer um plano de incentivo dessa empresa. Porque quando o transporte público vai melhorando, as pessoas vão utilizando mais. E aí a gente vai tentando, e não é um processo rápido, é um processo que as pessoas têm que ir confiando no transporte, para saber que ela tem um compromisso e que ela vai chegar utilizando aquele transporte. Então, tem que ser um plano, primeiro um plano completo da cidade, depois um plano prefeitura e empresa, garantindo que as pessoas tenham confiança naquele transporte. Aí você vai encontrando alternativas e soluções, e as pessoas vão acreditando naquilo ali e passam a usar, porque hoje, inclusive, é muito reduzido a quantidade de pessoas que usam transporte público, porque ele é deficitário, ele tem problemas, ele não chega na hora que as pessoas necessitam. Candidata, a gente vem observando as prestações de contas dos candidatos ao longo desta campanha. E algumas perguntas eu direcionei aos candidatos que passaram por aqui. Da prestação de contas da senhora, chamou a atenção de que a senhora recebeu de recursos algo em torno de R$420 mil. Só da direção estadual do PT são R$363 mil. Ou seja, não faltou dinheiro para a campanha. E a senhora também tem o terceiro maior tempo de rádio e TV durante esta campanha eleitoral. Ou seja, não faltou dinheiro, nem faltou tempo de rádio e TV. Mas a senhora não conseguiu polarizar com a candidatura da atual prefeita, que busca a reeleição. Como é que a senhora vê esse cenário de condições de campanha e estrutura política e eleitoral? Primeiro, nós temos que dizer que, pelo que, comparando, inclusive, com os dados, os valores das demais candidaturas, nossa candidatura foi uma das que recebeu, talvez, um dos menos recursos. Nós temos candidaturas que receberam ou que já gastaram em torno de quase R$2 milhões. No recurso que nós recebemos da direção do Partido dos Trabalhadores, ele foi, inclusive, nós investimos muito bem, porque, inclusive, talvez nós fomos uma das poucas candidaturas que construímos uma equipe que pudesse produzir programas para a TV e também para o rádio, porque a gente considera que o rádio não é o que sobra da TV. O rádio tem que ser produzido para quem escuta rádio, inclusive respeitando as pessoas que escutam esse veículo. Uma outra coisa é que campanha não necessariamente ela é recurso, né? Ela é um conjunto de questões que, para polarizar com determinadas situações, é bem diferenciado. O que nós acompanhamos, vamos ver aqui, o que aconteceu em Mossoró, e você, como profissional muito gabaritado, acompanhou, inclusive, várias campanhas. Essa campanha tem uma novidade. Nós acompanhamos que muitas candidaturas passaram a fazer campanha usando pesquisas, e pesquisas que muitas vezes deixaram muitas dúvidas sobre as suas números. Inclusive, teve candidatura que foi obrigada a retirar das suas páginas sociais, anunciando determinadas colocações em pesquisa que não era verídica. Então, estou na campanha de Mossoró há muitas campanhas, e eu nunca vi tanta pesquisa sendo publicada. Até domingo serão mais 3. Então, na verdade, o que determina a polarização de uma campanha não é necessariamente recurso, mas são, inclusive, os métodos que cada uma usa, e nós optamos por fazer um método correto, um método de respeito às pessoas, de diálogo, sem utilização de fake news e sem usar o submundo das redes sociais, que é o que tem acontecido na campanha aqui em Mossoró. Vamos fazer nosso primeiro intervalo. No próximo bloco a gente volta e continua nosso cenário sabatina com a candidata Isolda Dantas.